Endrick, Estevão, João Pedro, não. A nova joia brasileira se chama Ryan Vitor, que chegou agora na Europa e já tá fazendo barulho. Logo na sua estreia na Premier League, ele dá uma assistência que você percebe que não é de jogador comum. Se liga, o Ryan vem pela ponta esquerda e o João Gomes, ex-Flamengo, até tenta parar o garoto, mas ele passa com facilidade e consegue dar assistência pro seu companheiro fazer o gol. Já no segundo jogo, ele marca um gol, com um gostinho especial, já que esse gol foi o seu primeiro lá na Europa. E já no terceiro jogo seguido, ele faz o segundo gol. E você deve estar pensando, ele deve estar jogando um campeonato fraco. O garoto tá disputando a Premier League. Pra você ter ideia, é mais forte do que a Ligue 1 que o Endrick tá disputando lá na França. Mas esse vídeo não é pra comparar ninguém. Até porque quanto mais jogadores jovens e talentosos aparecer, melhor é pra seleção brasileira. Mas sim pra te mostrar um jogador que tá encantando muita gente. E tem muitas pessoas pedindo ele na seleção pra ontem. Então por isso que no vídeo de hoje eu vou te contar um pouco da história dele. Então já deixa o like e se inscreve no canal. Nascido no Rio de Janeiro em 2006, o Ryan começou a jogar bola aos 6 anos de idade. O Valquimar, ele também atuava pelo Vasco, mas só que ele jogava na posição de zagueiro ali e sempre levava o seu filho pra ver os jogos, e foi assim que o Ryan começou a dar os seus primeiros passos. E é claro, ser filho de jogador facilitou o garoto a ter acesso a certas coisas, mas mesmo assim, mesmo fora da mídia, aos 11 anos de idade, o Ryan já dava sinais que seria um craque de bola. Nas categorias de base, ele acumulava centenas de gols. Foi nessa época que ele recebeu um conselho do Roberto Dinamite, um dos maiores jogadores da história do Vasco. Na época, o garoto tinha apenas 11 anos de idade e o Dinamite profetizou o que iria acontecer com o Ryan se ele mantesse os pés no chão, respeitasse o pai e a mãe, ele iria muito longe. E foi isso que aconteceu. Aos 19 anos, ele superou o próprio Roberto Dinamite jogando pelo Vasco. Mas calma lá, superou quebrando recordes. Não que o Ryan seja maior que o Roberto Dinamite, falta muito arroz e feijão ainda pro nosso mano Ryan. No Brasileirão 2025, o Ryan se tornou o jogador com mais gols marcados com a camisa do Vasco com apenas 19 anos. E somando a quantidade de gols ao total que o Ryan fez na temporada, ele passou a quantidade de gols do Estevão, passou a quantidade de gols do Endrick, que quase nem jogou lá no Real Madrid, e empatou com Lamine Yamal. Eu tô refrisando isso porque eu sei que vai aparecer gente querendo desmerecer o garoto porque ele veio da base do Vasco. Mas antes de julgar, você tem que conhecer a história desse garoto, que é fora da curva. Nos seus primeiros passos no futebol, ele se destacava pela sua intensidade, o jeito que ele dominava a bola e conduzia ela, o seu faro de gol. Com 11 anos, ele somava 282 gols, somando futebol de quadra e futebol de campo. Sim, ele tem essas origens do futsal, que é muito bom pro jogador. Os grandes craques começaram no futsal, como o Ronaldinho Gaúcho, o Vini Júnior, não sei se ele tá considerado o grande craque, mas tá lá, né? O Neymar e até o próprio Estevão. Agora o nosso mano Ryan Vitor. Indo pro Sub-17, o garoto continuou em alta, mesmo tendo apenas 15 anos, fazendo 29 gols em 34 jogos, chamando a atenção de grandes clubes europeus, como o do Barcelona. Agora é de se pensar, o que seria do Lamine Yamal hoje se essas negociações tivessem ido pra frente? Nesse mesmo ano, o Ryan disputou a Copa São Paulo Júnior e marcou um gol na estreia. Também conquistou o Campeonato Carioca contra o Flamengo, fazendo um gol decisivo. A sua boa performance no Campeonato Carioca fez a seleção brasileira convocar o garoto pela primeira vez na sua categoria. Pelo seu bom desempenho na seleção brasileira e na base do Santos, o Santos decidiu confiar ao garoto o time principal. Então, em dezembro de 2022, o Ryan assinou seu primeiro contrato profissional com o Santos. Já sua estreia só aconteceu em janeiro de 2023, então o garoto ficou um tempo ali esquentando o banco. E ali ele dava os seus primeiros passos, se tornando o jogador mais jovem a estrear com a camisa do Vasco, e o seu primeiro gol viria logo depois, em uma partida que o Vasco foi derrotado de 2-1, o único gol que o Vasco fez foi de um garoto de 16 anos, que foi o Ryan. Então naquele momento o garoto já tinha percebido que jogar no Vasco não seria moleza. Ao mesmo tempo que ele comemora o gol dele, ele vê o seu time perdendo. O Vasco se mantinha naquela fase, mas o Ryan continuava com o seu brilho, sendo convocado para
para categorias de base da seleção brasileira, mas terminou o ano com poucas oportunidades no time principal do Vasco, muito porque com toda aquela pressão e a crítica que o Vasco estava sofrendo, se um garoto de 16 anos que tá quase se formando ali entra em um jogo que o Vasco tá perdendo de 4-0, o psicológico do garoto não aguenta. Então naquele ano de estreia, o garoto terminou a temporada com apenas 3 gols, muito por causa que ele não tinha muitos minutos em campo. Enfim, chegou o ano de 2024, um período importante para a evolução do Ryan. O Ramon Dias continuou como técnico do Vasco e prometeu que daria mais oportunidades pro garoto. E deu. No início do Campeonato Carioca, o Ryan marca o seu primeiro gol na temporada. A vitória de 2-0 sobre o Madureira. E esse gol teria um toque especial, porque veio dos pés do Verratti, que durante a temporada iria fazer uma grande parceria com o Ryan em campo. Mas a alegria dessa dupla durou pouco, por causa da inconsistência do Vasco, sendo eliminado pelo Iguaçu na semifinal do estadual e ainda começando o Brasileirão com 3 derrotas vergonhosas. O Vasco mais uma vez vivia uma fase complicada, mas eles ainda tinham o garoto Ryan, que começou a entrar nos minutos finais das partidas. Às vezes ele nem entrava em campo, mas tudo começou a mudar quando ele manda essa chapuletada de fora da área no jogo contra o Criciúma. Depois desse dia, o Ryan começou a ter mais oportunidades entrando pela ponta direita. Depois de um golaço desse, como não tem? O Ryan terminou aquela temporada de 2024 com 33 jogos e 2 gols, uma atuação bem discreta, que já dava para perceber uma evolução física e tática do jogador. Inclusive, foi no final dessa temporada que alguns clubes europeus começaram a enviar proposta pro Ryan. Inclusive, o Lyon, o time que o Endrick tá agora, mandou uma proposta de 14 milhões de euros pro jogador do Vasco. Mas o Vasco, mesmo precisando do dinheiro, não aceitou porque acreditava que o garoto tinha muito a evoluir ainda. Então chegou o ano de 2025, o ano de virada de chave da carreira do Ryan. O garoto disputou 57 partidas e fez 20 gols na temporada. Pra você ter ideia, ele quebrou o recorde do Roberto Dinamite no Brasileirão. Ele ultrapassou a quantidade de gols que o Estevão fez na temporada, que o Endrick, não dá pra comparar também, que o Endrick lá no Real Madrid quase não tinha chance, mas ultrapassou também e empatou com o Lamine Yamal. Então esse ano de 2025 foi um ano iluminado pro Ryan. Veio de uma temporada de fazer 2 a 3 gols na temporada para fazer 22 gols. E o Ryan brilhava não só dentro de campo, mas fora de campo também com a garotada. Saiu uma música dele, será que vai ter gol do Ryan hoje? Com esse hype todo mundo reconhecendo o Ryan, a torcida do Vasco com certeza já sabia que o garoto não ia durar muito tempo no Vasco. Então, em janeiro de 2026, o Bournemouth ofereceu uma proposta de 35 milhões de euros no Ryan, convertendo para real 217 milhões de reais. Pô, o garoto valorizou muito o passe. Se o Vasco estivesse vendido ele naquela época pro Lyon por 14 milhões de euros, eles teriam perdido muita grana. E você deve estar pensando, já que o Ryan é tudo isso mesmo, por que ele foi pro Bournemouth? Por que ele não foi para um clube mais relevante na Europa, como o Barcelona, Real Madrid, Chelsea? E a resposta tá na adaptação, como lá no Bournemouth. Pô, se eu estiver pronunciando a palavra Bournemouth errado, me corrija aí nos comentários. Eles apostam muito em promessas como o Ryan. Então você vai ver muitos jogadores jovens que acabaram de sair de lá, que meio que se formou lá no Bournemouth. E pro Ryan é bom demais, para ele não ter aquela decepção de ir na Europa, bateu na Europa e já voltou pro Brasil. É melhor ele ter esse período de adaptação. Mas comenta aí nos comentários o que você acha. Ele já começou dando todo aquele gás. Já são 2 gols e 1 assistência em 3 jogos. E não é campeonato fácil não, é Premier League. Então o garoto tá mostrando o seu potencial lá na Europa e já ele tá em um time Real Madrid, Chelsea, Bayern. Mas agora ele tá escrevendo a sua história no Bournemouth. Se você gostou, rapaziada, da história do Ryan, deixa aí nos comentários a parte que você achou mais interessante da vida do craque. Se inscreve no canal e ativa o sininho de notificação, porque eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Valeu!